Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 35/2017, altera a lei número 5.930, de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e dá outras providências. Autoria: vereadores Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia, mesa diretora do Legislativo. Vamos lá fazer a defesa desse projeto. Vereador Valmir, por favor. Vereador Valmir, me substitui. Mais uma vez, o meu bom dia à mesa diretora, os nobres vereadores, assessores e público presente. Esse projeto, ele altera a Lei 5.930, do dia 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e outras providências. A autoria: vereadores Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia Santos. Projeto de mudança administrativa é de responsabilidade da apresentação ser da mesa diretora. Esse projeto, é bom deixar bem claro, ele vem sendo discutido desde 2015 por conta de uma ação da Justiça. E eles trouxeram várias mudanças para ser acatada pela Câmara Municipal de Jacareí. E a gente tem data para cumprimento, tem várias coisas. No primeiro momento, lá em 2015, em abril de 2015, foi feita uma reforma na estrutura, porém, não atendeu 100% da ação solicitada pelo Tribunal de Contas. Então, passou-se esse tempo e agora chegou no limite de votação e apresentação dessas mudanças para atender a normativa nos encaminhada. Essa estrutura, ela vai mexer um pouco por conta que qual que é a visão do Tribunal de Contas? É que a Câmara Municipal, como instituição pública, ela tem que ter a responsabilidade de dividir a responsabilidade administrativa para também os funcionários efetivos da casa. Então, ela está tirando um pouco a liberdade, entre aspas, que tinha uma Câmara Municipal de colocar vários cargos, como pegava alguém do partido, alguém da sociedade, e colocava ali, para gerenciar, para dirigir uma secretaria ou uma diretoria. Então, com essa ação, até aí eu acho salutar essa ação judicial, então ela vai disciplinar isso. Então, mais uma vez, esse projeto ele está complementando a lei de 2015. O que nós estamos atendendo à lei? Primeiro, o setor de propositura. Nós temos aqui a Câmara Municipal, nós temos a Secretaria Administrativa, que funciona como uma empresa, e como a prefeitura, né, que ela é responsável por acompanhar todo o RH, ela acompanhava a contabilidade e o financeiro da Câmara Municipal. E hoje a gente tem à frente a servidora Lia Requena, né, que ela já é servidora há muito tempo, e ela que dirige essa casa. Isso foi aprovado em 2015. Também foi aprovado como secretário-diretor do Legislativo o senhor Moacir. Também em 2015 foi feita essa atualização. Mas faltou atender a Secretaria de Comunicação que nós temos na Câmara Municipal, que é a secretaria que ela é composta pela TV Câmara e também pela imprensa. Então, nós temos ali mais ou menos uns 12 funcionários para cuidar da imagem, da tecnologia da Câmara Municipal de Jacareí. E nós temos aqui há 9 anos a TV Câmara, que hoje ela é um observatório de muitas câmaras do Vale do Paraíba, até de cidade do estado de São Paulo,
o pessoal vem ver como funciona, como que vocês constituíram e como funciona muito bem a TV Câmara da cidade. A gente entende que a Secretaria de Comunicação é importante por conta dela dar transparência, não só do papel do vereador, das ações de cada vereador junto à comunidade, a cobrança do vereador junto ao executivo, a fiscalização do vereador, mas também está mostrando qual que é a postura, o comprometimento do vereador enquanto vereador na Câmara Municipal. Então, então, nesse projeto, nós estamos dando as atribuições bem claras para o secretário-diretor da comunicação, que é um funcionário efetivo de carreira. E também, nesse processo, a Justiça ela solicita que a Câmara também ela tenha um comprometimento, um compromisso de estar valorizando esses cargos de comissão. Hoje, para a gente ter uma noção, nós temos na Câmara Municipal de Jacareí 13 vereadores. Cada gabinete ele tem direito a ter 4 assessores. Esses 4 assessores eles são comissionados indicação do vereador. Então, e a presidente da Câmara ela tem uma a mais por conta de estar à frente da Câmara Municipal. Então, a gente tem o total de 53 comissionados. Quer dizer, não são concursados. Mas também a gente tem quase o mesmo número proporcional de funcionários efetivos. O que pede a Constituição? Que tenha 5% dos cargos de comissão dessa casa seja de funcionários de carreira, funcionário efetivo, que prestou concurso e passou ali. Então, para atender, para vocês terem só uma ideia, umas coisas que eles querem controlar o poder público, para mim atender essa questão, nós teríamos que ou contratar um número grande de funcionários, abrir um concurso e contratar mais funcionários de carreira para a gente poder atender a Constituição. Então, a gente entende que não precisamos disso. O que a gente discute muito com os vereadores, e isso é um fato positivo da gente aqui da casa, a gente sempre está discutindo a questão da gente realmente fazer um papel de vereador para que a gente possa mostrar para o tribunal nós somos ator político. Eu não posso colocar no meu gabinete um funcionário concursado por conta que é a ordem do tribunal. Eu tenho que colocar no meu gabinete os assessores que trabalham, que acompanharam a luta da gente e com a bandeira da gente. Mas a gente está tentando atender essa legislação. Então, a legislação ela seria, para atender o tribunal hoje, 10% dos comissionados seriam os diretores, assim, seriam efetivos de carreira. Hoje, nós não conseguimos atender isso. Então, eu não coloquei nessa lei, não está 10%. Nós colocamos 7%, porque a gente entende que nós temos que defender o ator político. E o outro fato que está indo na mídia e está gerando muita polêmica é a questão também da Secretaria do Consultor Jurídico da Câmara Municipal. Há uma discussão muito assim, mas consultor jurídico não é procurador jurídico. Eu entendo que, quando a gente está aqui, quem representa e quem acompanha todas as inscrições dos projetos que são feitos pelos nobres vereadores é o consultor jurídico. Ele que dá um parecer via legislação, se é constitucional ou não. O vereador, se ele acha que ele deve manter e discutir o projeto que vai ser benefício para a população, ele tem que recolher 7 assinaturas dos nobres vereadores para reabrir esse processo e colocar em discussão. Então, o papel do consultor jurídico para a Câmara Municipal, ele não é só para olhar alguma divergência ou algum conflito administrativo, atender lá as ações que vêm do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mas também ele tem uma responsabilidade jurídica de acompanhar também os nobres vereadores. Então, nesse caso, no jurídico, além da gente estar colocando aqui, para atender essa comparativo, né, a gente tem que eleger, então, o secretário-diretor, e também a gente está olhando um pouco a aptidão dos nossos consultores jurídicos, que só são 4. Muitas vezes a gente comenta, parece que é bastante funcionário, mas hoje a consultoria jurídica ela é composta por 5 funcionários, 4 consultores jurídicos e uma assistente técnica.
Então, esses 4 jurídicos, nós estamos colocando aqui no artigo da lei 50% do seu salário por conta deles exercer uma função de exclusividade. Eles vão estar às 8 horas do dia à disposição da Câmara Municipal e também de acompanhar os projetos do vereador, também acompanhar essas frentes parlamentares. Então, tem muito serviço aqui que é feito pelo jurídico. E aqui, eu quero salientar um pouco a importância de valorização. Então, não é aumento. Esse 50% sobre o salário do consultor jurídico não é aumento para a aposentadoria. Então, isso não vai contar na aposentadoria dele. É pela prestação de serviço de exclusividade. Ou seja, ele não pode... e também vai depender deles fazer essa carta junto à OAB. Eles não podem trabalhar, advogar fora da Câmara Municipal de Jacareí. Eles vão ter que ser exclusivos. Então, a gente sabe que os honorários de um advogado, os honorários de um advogado é bem alto, né? Então, por isso que a gente está colocando isso. Então, só explicando. Entendeu? Então, mas agora não vão poder trabalhar mais, né? Vão ter que ser exclusivos da Câmara Municipal. Entendeu? Entendeu? São 4 consultores jurídicos, né? Entendeu? Então, está aqui exposto então, o projeto e a defesa, só para a gente estar... Nós estamos, então, atendendo ao Tribunal de Justiça. Senhora presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes, é claro que o conteúdo quase que total desse projeto ele vem para atender uma necessidade não só de ajuste dentro desta casa, que são principalmente a Secretaria de Comunicação e a própria Secretaria de Jurídico, tendo em vista que, quando eu estive aqui como presidente, através aí de uma denúncia, muito me estranhou isso. Eu faço questão de falar sobre isso também. Nós havíamos feito aqui uma redução nessa casa, e muitos vereadores aqui participaram. Haviam 22 cargos aqui que eram comissionados. Nós fizemos toda uma reestruturação, também a pedido, logicamente, do Tribunal de Contas, vamos dizer a verdade aqui, e passamos a ter 5 cargos só comissionados. Chefe de gabinete da presidência, um chefe do jurídico, um chefe da comunicação, um chefe da TV Câmara, e um que acompanhava as comissões. E quando isso entrou no processo, o presidente, à época, era o Edinho Guedes, tudo correu muito bem. Curiosamente, assim que eu assumi como presidente, uma denúncia no Ministério Público e rapidinho mandaram cortar 4 desses cargos. Eu terminei praticamente a minha gestão com um único apoio, 2, na verdade. E depois também foi pedida a extinção desse último cargo. Não vou dizer que é perseguição ao PT, né, porque eu era do PT, mas, enfim, não vem ao caso. E agora a Lucimar, logicamente, como presidente, e se fosse outro, também teria que fazer isso. Porque nós sabemos que tanto no jurídico quanto lá na comunicação precisa de um responsável. Então, quanto a isso, a minha posição é muito clara. Uma polêmica que foi criada aqui dentro, logicamente, foi com relação ao meu posicionamento contrário a um artigo onde possibilita o incremento de 50% aos vencimentos dos consultores. E já quero começar aqui falando assim, com muita sinceridade. Eu não tenho nada contra as pessoas do jurídico. Eu os admiro, são profissionais, são gabaritados, passaram no concurso com méritos e têm todo o direito, né, de reivindicar aquilo que eles pensam como legítimo. Eu sempre me pautei pela coerência nos meus posicionamentos e não vou fugir dessa coerência agora. Eu acabei de falar do projeto aqui dos secretários, né, que o momento que nós estamos passando, minha gente, requer sacrifício de todo mundo. Então, que seja 6%, 10%, não vem ao caso. Eu acho que a gente, como agentes públicos, nós temos que dar o exemplo. E eu falei que eu me sentiria muito mal hoje votar esse projeto
da forma como ele está, dando essa possibilidade desse incremento de 50%, justamente por quê? E vou explicar. Primeiro, o momento. Segundo, essa estrutura ela foi criada há menos de 3 anos. Ainda é uma estrutura que está se desenvolvendo. E, como eu disse, acredito que com o tempo a gente possa até corrigir essa distorção, mas eu acho que agora não era o momento. E só por esse motivo, eu, à época, coloquei uma emenda para suprimir esse artigo. Mas não é nada contra o pessoal da consultoria jurídica, gente. Eu falo aqui na tribuna para todo mundo ouvir. Parece que virou uma guerra do Arildo, contra. Eu falei, jamais vou querer isso. Primeiro porque, de certa forma, eu até dependo deles. Mas é o meu posicionamento, eu não vou mudar. Porque se eu mudar meu posicionamento por qualquer tipo de sentimento, ou porque eu acho que eu vou ganhar vantagem A, B ou C, eu vou deixar de ser o Arildo vereador. Então, eu vou até o fim com esse meu posicionamento, mas quero deixar bem claro. A questão é porque eu tenho coerência. Assim como também no passado nós não colocamos o aumento do prefeito, dos secretários e dos vereadores, eu acho que esse momento não condiz com a realidade. Então, a gente está com essa... Acho que conseguimos passar, Rodrigo, a emenda? Não tenho certeza. Então, eu disse que se não passar essa emenda, eu votaria contra o projeto, por conta desse único artigo. Mas se tiver a emenda, eu votarei pela emenda. Se a emenda não passar, aí paciência, porque eu serei voto vencido e sei que a Lucimar ela tem que atender algumas demandas, então eu votarei contra o projeto caso a emenda não seja aprovada. Mas dizer que eu sei que você tem que cumprir com algumas determinações, mas eu, como eu disse, com a minha população, com as pessoas que me cobram, que me perguntam se eu sou contra ou a favor, e eu disse que sou contra, eu vou manter essa posição. Mas quero deixar bem claro que é simplesmente porque eu acho que ainda é um departamento novo, o momento que nós estamos vivendo no país, onde todo mundo está se sacrificando, muitas pessoas desempregadas. A prefeitura, eu vejo, como eu disse, vem vereadores aqui e falam, a prefeitura está quebrada, a prefeitura não tem dinheiro para fazer um monte de coisa. E aí eu proporciono um aumento para o secretário, eu proporciono um aumento aqui para algumas pessoas, pode parecer pouco, mas é esse pouco que faz a diferença. Se todo mundo ajudar com um pouquinho, eu acho que a gente vai chegar lá. Então, eu quero deixar bem claro que, numa outra oportunidade que a situação melhorar, não tenha dúvida que eu olharei com essa proposta, e a Lucimar, nós, e todos os vereadores aqui, a qualquer momento nós podemos fazer a inclusão de um artigo que venha a contemplar o pessoal da consultoria jurídica. Não é porque se a gente não aprovar agora, lá na frente a gente não pode fazer. E todo mundo sabe que eles ainda estão, inclusive, num período probatório. Nem isso terminou ainda. Então, eu falei, eu, com a minha consciência, eu não posso ser a favor disso nesse projeto. É a única questão que eu coloco aqui. Tá certo? Fizemos mais 2 emendas aí, são emendas corretivas. A emenda só tem a questão de tirar aí algumas dúvidas do Lucimar. Onde, por exemplo, se coloca aqui a questão da recondução, que foi uma sugestão aí das 2 secretarias, para que haja um rodízio na chefia desses 2 departamentos, comunicação e jurídico, que parece que também atinge o legislativo e a administração. Quando fala sem recondução, pode estar fechando uma porta, porque vai chegar uma hora, vamos pegar o jurídico, que é um setor menor, quando os 4 passarem pela chefia, se eu não posso reconduzi-los, quem é que vai tomar conta? Então, aí a gente acrescentou o termo para que a gente pudesse não fechar esse circuito, e daqui a pouco não tem ninguém para tomar. A gente sabe que às vezes a gente pode estar fazendo as alterações, mas eu achei que era o momento certo, até porque eu observei isso junto com a minha assessoria e a gente fez esse apontamento, tá certo? E a outra emenda que eu coloquei também trata justamente do quê? Nunca houve aqui um critério de escolaridade para se contratar os assessores. E na outra gestão do Adinho, ele deu uma limitada ao chefe de gabinete, colocando simplesmente o quê? Que a pessoa teria que ser formada. É importante? É. Mas muitos vereadores sabem que muitas vezes você tem pessoas boas, políticas, que fazem um bom trabalho na chefia de gabinete, estão estudando. Então, a gente só mudou esse artigo, até porque na prefeitura também vieram várias alterações, aí, cargos, inclusive com salários bem maiores, que não exigem, inclusive, o curso superior. Então, esse é o posicionamento desse vereador. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da presidente Lucimar, aos nobres colegas vereadores, o pessoal que nos assiste aqui na galeria. Bom, entendo a posição da Lucimar de ter que apresentar com urgência esse projeto para adequar a casa, para que essa casa continue andando, consiga continuar tocando suas atividades. Mas um artigo desse projeto me chamou muita atenção. E quero, antes de começar a dar minha opinião, dizer que respeito a opinião dos demais vereadores que foram contrários à nossa, e eu acho que nós vivemos numa democracia. E por isso quero agradecer aqui publicamente Paulinho do Esporte, o Juarez, Luiz Flávio, Arildo, a doutora Márcia, principalmente. Quem mais que assinou agora o desarquivamento da emenda? Foram 7. A minha, teve mais alguém que assinou, e agora eu não estou lembrando. Por quê? Eu acho que essa casa é a casa do povo, é a casa da democracia. Nós fizemos uma emenda para suprimir o aumento de 50% dos vencimentos dos procuradores, e essa emenda foi rejeitada pelo nosso corpo jurídico. Eu acho que numa casa das leis, uma casa da democracia, ela deveria, no mínimo, ter sido autorizada para vir para o debate, para a gente fazer essa discussão e que viva a democracia. Se a gente perder, cada um que defenda o seu ponto de vista e cada um que defenda, sobretudo, a sua consciência. Quero passar e quero dizer também que não tenho nada contra os procuradores, admiro os trabalhos deles, mas concordo com o Arildo, não é hora. Ah, mas vocês votaram a favor dos procuradores da prefeitura. É outra coisa totalmente diferente. Vou dar um exemplo como médico. Sou médico ginecologista e obstetra. Para fazer um parto, o SUS me paga R$200. Um neurocirurgião que faz uma cirurgia que demanda de uma especialidade muito mais difícil, uma coisa muito mais complexa, vai ganhar R$2.000. Nós dois somos médicos, mas praticamos funções diferentes. Por isso temos salários diferentes. E mais que isso, tenha consciência que nós temos que pensar nossa cidade daqui 30 anos. Uma canetada hoje nossa, uma aprovação de um projeto, nós temos que ter a responsabilidade no que isso vai refletir na nossa cidade daqui 30 anos. Tive o cuidado de fazer os cálculos. Hoje, com o salário do procurador, que a gente pegou lá no RH, está R$ 6.036. Se você considerar uma taxa de correção baseada no último índice inflacionário, em torno de 6%, considerando o acumulado do plano carreira de 1%, considerando a sexta parte concedida no plano de carreira, segue os valores abaixo, sem o aumento de 50%, esse salário daqui de 30 anos será de R$50.000. Se a gente praticar hoje o aumento de 50% e colocar todo o plano carreira, chegará perto de R$76.000. E vamos falar na isonomia porque nossa emenda foi cancelada. Hoje, os procuradores do município de Jacareí, da prefeitura, ganham R$ 3.400. Se optarem pelos 50%, irão para R$ 5.100. Hoje, o procurador da Câmara ganha R$ 6.000. E não me venham falar em sucumbência, porque sucumbência não faz parte do salário. A sucumbência é aquilo que está previsto na lei, até pela OAB, é aquilo que o profissional vem da demanda de processos que ele tem, da demanda de serviço dele. É uma meritocracia. Quero pedir apoio para que, ou pelo adiamento, para que a gente tenha mais uma semana para a gente rediscutir esse projeto, ou que repensemos no momento futuro, pensemos mais um pouco a concessão desse aumento, que sou contra. Estou aqui para manter minhas convicções e vou legislar sobre aquilo que realmente acredito. Tive a oportunidade recentemente de observar nas redes sociais os vereadores Abner e Lucimar, que foram no primeiro congresso do Pacto Social pelo Brasil e o 8º Encontro Nacional do Observatório Nacional em Curitiba. Vi as fotos e lá eles tiveram a oportunidade de falar e eu li várias reportagens que um dos maiores problemas levantados pela cidade eram os altos salários dos procuradores
nesses municípios. Foi ou não foi discutido lá? Então, nós temos que aprender com a lição, nós temos que pensar e ter a responsabilidade do que será a nossa Jacareí daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu entrei na política porque eu quero uma cidade melhor para os meus filhos. E vou aqui honrar as minhas convicções e vou levar essa bandeira até o final. Volto a falar, a externar aqui a minha profunda admiração pelos vereadores. Não é nada pessoal. E vou entender se cada um tiver uma opinião diferente da minha. Isso é democracia. Não vou sair em rede social fazendo vídeo para atacar ninguém. Não é assim que eu quero pautar minha política. Vamos fazer a discussão aqui e o que a maioria achar, para mim está achado. Obrigado. Rodrigo, vereador Rodrigo, por questão de ordem, Vossa Excelência pediu adiamento? Se pediu, precisa comunicar. Parece que foi isso que eu entendi da sua fala. Sim, não é isso? Eu sugiro um adiamento de 1 semana, mas se quiserem votar... Então, atendendo o pedido do vereador, doutor Rodrigo Salomão, está sugerindo a adiação dessa votação para a próxima sessão. Os que forem... Não. O senhor está retirando, então? Estou retirando o pedido de adiamento. Põe para votar. Então, o projeto continua em discussão. Senhora presidente, nobres vereadores, eu não ia subir na tribuna não, mas eu acho que o assunto é pertinente. O que acontece? Nós temos que, de repente, parar com a demagogia quando se trata de aumento de salário, quando se trata de aumento de subsídio. A gente precisa parar com essa demagogia, gente. Todo trabalhador, todo setor luta para um ganho melhor. Todos aqui, desde do menor, o médio, o maior, enfim, todos têm o quê? A liberdade de lutar para um ganho melhor. O que está em discussão aqui? Né? Para você que está nos assistindo, entender, a questão é o quê? A questão é de um aumento para a classe jurídica aqui da nossa Câmara Municipal, de 50% de aumento. Aí perceba o seguinte, que dentro deste projeto, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos blindando o jurídico, porque fazer parte do jurídico da Câmara Municipal não é brincadeira. A coisa é séria, gente, é muito séria. Nós estamos blindando o jurídico para que o jurídico seja exclusivo da Câmara. Então, perceba o seguinte, enquanto nós temos a população lá fora, que busca o quê? Quer moralidade, quer ética, quer procedimentos compatíveis para aqueles que foram eleitos, que é isso que todo mundo quer e eu quero também. Eu fui eleito nessa casa para isso. Agora, perceba o seguinte, eu fiz um compromisso aqui comigo, aqui nessa casa, que todas as vezes que vierem para esta casa, para a reparação de reajustes salariais, eu vou ser sempre favorável ao trabalhador. Espera lá, então nós queremos dizer então que o jurídico daqui da casa não é um trabalhador? Sim, é um trabalhador. Da mesma forma que quando vier outras proposituras aqui para essa casa, eu também serei favorável. E levando isso em consideração, que hoje, agora nesse momento, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dando um avanço para que essa casa fique blindada no sentido do jurídico poder somente estar representando esta casa. Então, perceba o seguinte, nós temos a condição hoje de dar, sim, esse reajuste de 50%. Tá? Por quê? Porque aí ele não vai poder trabalhar externo, vai ter que ficar aqui dentro, vai ter que trabalhar nesta casa. Então, eu quero posicionar, não, olha, eu vou ser sincero, gente, não estou em nenhum momento, eu diria assim, receoso
com a opinião lá fora. Porque é o tal do negócio, muitos que de repente ficam criticando as ações que nós estamos adotando aqui, queriam estar aqui no nosso lugar, queriam ser representantes aqui. Então os movimentos políticos lá fora querem fazer o quê? Querem minar esta casa, dizendo que nós estamos adotando princípios errados. E nós não estamos fazendo nada fora da lei, nada. Tudo dentro da lei. Ou a gente adota uma postura de ter transparência com a população, ou a gente fica usando aqui essa tribuna somente como palanque político. Espera lá, gente. Nós temos que sim valorizar as classes. Então, esse é um momento de muita reflexão. Teremos a oportunidade de blindarmos o nosso jurídico para que o jurídico seja somente desta casa. Agora, quem é que vai estudar na faculdade, fazer faculdade e tal? Quer dizer, para ficar lacrado num ambiente, recebendo aquilo que não é compatível. Ah, que se vire então, que vá trabalhar lá fora. Espera lá, e outro detalhe também que eu quero entrar nessa seara. É um outro detalhe muito forte. Não estou depreciando nenhum advogado aqui de forma alguma, tá? Nenhum setor jurídico. Mas também para estar aqui nesta casa, tem que ser escolhido. Tem que estar em linha com as direções dessa casa. Então, perceba o seguinte, que a história também, que lá no futuro vai virar 70 mil, 50 mil, isso não confere, gente. Entendeu? A verdade é essa, isso não confere. Tá? E outra coisa, eu diria assim, que cada legislatura, cada vereadores que vão ser eleitos aqui, cada um tem uma cabeça. Não é tão fácil assim, vamos aprovar tantos por cento e vamos elevar. Não é assim. Então, perceba o seguinte, que quando nós tivemos aqui sindicalistas reivindicando melhores salários para a família, quando nós tivemos aqui nessa galeria funcionários públicos reivindicando os melhores salários para suas famílias, quando nós tivemos aqui promotores, setores jurídicos reivindicando melhores salários para suas famílias, eu vou sempre ser favorável. Então, esse é o meu posicionamento, fica aqui nessa casa, esse posicionamento, e eu espero ter contribuído com o projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar a mesa, os nobres companheiros que estão aqui no dia de hoje, todos os telespectadores que estão nos assistindo. Eu acho que esse debate é um debate importante. A gente sabe a dificuldade que é, mas nós temos que trazer aqui para a gente discutir. Hoje todos nós sabemos que o nosso país vive numa crise muito grande, as dificuldades são imensas, mas eu que vim da origem do movimento sindical, de ter o propósito de lutar em defesa dos trabalhadores, independente da categoria dos trabalhadores, seja ela quem for, e hoje, infelizmente, existe muitas vezes esse preconceito de que quando as pessoas chegam no poder, a pessoa ganha, as pessoas mudam, mas eu queria dizer ao mesmo tempo que, independente da categoria, e aqui eu acho que falou bem o Fernando da Ótica, eu acho que independente da categoria, a luta é uma só. A luta para lutar em favor do salário dos trabalhadores. Se no passado houve alguma distorção, que se dava um aumento muito grande para os secretários e não para os trabalhadores que estão na infra, outros trabalhadores, e nós temos que fazer essa luta para conquistar melhoria no nosso salário, nas nossas condições de vida, e é para isso que estamos aqui. Por isso eu queria dizer para a Lucimar, com todo respeito e todo carinho, a gente que votou a favor dela ser a presidente dessa casa, e a gente respeita muito o trabalho dela, e é um trabalho que está de parabéns. Queria dizer que eu enquanto vereador dessa casa, sou totalmente favorável ao reajuste dos advogados dessa casa,
porque na realidade é a luta que fazemos no dia a dia e nós temos que ter uma convicção. Jamais estaria aqui fazendo uma política de demagogia para dizer que lá atrás eu era contra, aqui eu sou a favor, mas dizer que a luta dos trabalhadores é uma só. E aqui eu quero dizer para todos, um exemplo. Hoje, por que a situação da saúde está desse jeito? Por que os médicos não vêm participar do concurso público? Porque nessa casa nós temos que ter advogado à altura, nós temos que ter profissionais para nos defender aqui à altura. E hoje eu pergunto, qual é o salário de um advogado aqui dessa casa que faz todo esse trabalho, que olha todos os processos? Um salário de R$4.000. Então eu não tenho vergonha nem um pouquinho de vir aqui, e os trabalhadores sabem disso. O que a gente vê hoje, muitos trabalhadores que procuram os melhores advogados porque paga 30% para defender, mas não pega muitas vezes o advogado do sindicato porque ganha salário do sindicato. Eu participo muitos anos do movimento sindical e sempre defendi os advogados que trabalham bem, de qualidade, porque estudam para isso. E nós, de forma muito coerente, muito correta, estamos aqui hoje defendendo, porque é fácil vir aqui dizer que não vai ter aumento para ninguém, porque é ruim o aumento, mas também é fácil aqui a gente dizer o seguinte, nós dependemos só desse salário. A exclusividade dos advogados, a partir de hoje, aqui na Câmara Municipal, porque não vai poder advogar mais em lugar nenhum. E é essa exclusividade que nós queremos aqui nessa casa, que os advogados prestem serviço nessa casa, junto com os vereadores nessa casa, para que possamos ter nessa casa mais qualidade em defesa do nosso trabalho aqui nessa casa. Por isso, sem sombra de dúvida, sindicalista como sou, defensor de todas as categorias, não tenho vergonha e não me intimido nenhum, um pouquinho de sair na rua e a população cobrar de mim. Fui eleito para isso e aqui digo, qualquer trabalhador que vir reivindicar aqui o aumento, nós cobramos. Nós queríamos também 50%, 60% para os servidores, mas aqui, como vocês viram no passado, nós tivemos uma administração que nem a infração no salário dos trabalhadores dava e que hoje, infelizmente, vem aqui dizer que o aumento é muito para os trabalhadores. Nós temos servidores aqui que ganham menos do que o salário mínimo de São Paulo. E, graças a Deus, demos um salto de qualidade. Sabemos que ainda falta muito para atingir, mas nós temos certeza que cada ano que passar, vamos estar melhorando para ter de qualidade. Porque aqui eu não estou julgando o trabalho, se é advogado, trabalha mais ou menos, não. Por que os vereadores aqui também não votaram contra o aumento dos advogados da prefeitura? Porque são advogados, são a mesma coisa, não tem diferença. Se lá deram 50%, por que aqui não pode ser também os profissionais para ter os 50%? Por isso, eu queria dizer, com todo o respeito a todos os profissionais, todos os trabalhadores, a população de Jacareí que nos assiste, com muita coerência, com muito respeito a todos, eu estou na luta de todos os trabalhadores para aumento, e por isso hoje estamos fazendo uma grande luta lá em Brasília para defender os direitos dos trabalhadores, da população, que esse país precisa de pessoas sérias, mas sem vergonha nenhuma de dar aqui, dizer que os trabalhadores dessa casa, sim, tem que ter os 50% para que nós possamos ter um trabalho exclusivo, para que não aconteça as distorções no passado, aonde se votou 70%, 80% aqui no salário dos vereadores, aí ninguém era contra, aí era favorável. E é isso que nós temos que pensar, população. Nós estamos numa administração diferente, um trabalho diferente, e para trabalhar nós precisamos ter profissionais de boa qualidade do nosso lado. É assim que nós sabemos que tem que ser. Nós temos um secretário aqui de alta qualidade e também temos um jurídico de alta qualidade, como temos jurídico da prefeitura, e nós temos que trabalhar dessa forma. Primeiro nós temos que fazer o alicerce da nossa casa para poder atingir e para poder melhorar a situação nessa cidade. É desse jeito que nós vamos trabalhar e é dessa forma, sem demagogia, sem política e fazendo aquilo que a população gosta e aquilo que a população quer. Uma política democrática e sem sombra de dúvida e sem medo. Por isso somos favoráveis a isso. Enquanto líder do PR, nós somos a favor e toda a sustentação à nossa presidente, porque ela sabe a dificuldade que está enfrentando e nós votamos favorável para ela ser a presidente dessa casa, para o nosso partido chegar aqui e dar a sustentação que ela merece para fazer um bom trabalho. Muito obrigado. O projeto continua em discussão.
Senhorita presidente, senhores e senhoras vereadores, telespectadores que nos assistem através da TV Câmaras, os membros da galeria, os nossos assessores, meu amigo Guedes ali, muito bom dia a todos. Eu queria deixar aqui também a minha contribuição com respeito a esse projeto e dizer que, sem dúvida, é um projeto muito bom, Lucimar. Inclusive, você tem pressa, né? A gente sabe que a lei exige isso. E eu fiz até um textinho aqui dizendo assim, ó, em se tratando de reforma administrativa da Câmara, considero que seja merecedor as reivindicações apresentadas pelos nobres, ou seja, pelos membros da mesa diretora. E acredito na eficiência e competência daqueles que exercem os trabalhos que fazem com que consigamos conduzir e redigir as leis que tanto necessita a nossa cidade. Porém, se estamos fazendo uma reforma administrativa, então que ela seja plena, pois temos situações nesta casa em que temos cargos e funções divergentes em sua plenitude, pois temos cargos de chefia e coordenação que exercem a mesma função, desempenhando basicamente as mesmas tarefas diárias. E em suas referências existe a diferença de cargos e valores que, ao meu entendimento, devemos adequar funções e salário para, assim, realmente fazermos a reforma administrativa por completo e atender às demandas de todos os setores desta casa. Então, a gente percebe que em vários setores aqui existe essa desigualdade, né? E aí, sem nada contra o nosso jurídico, nada contra vocês. Quando o Paulinho mencionou aqui que o 50% que nós votamos para o jurídico da prefeitura, mas o jurídico da prefeitura está lá com R$3.000. Com aumento e tudo foi para 5 e pouco. E a gente vê que o jurídico daqui já está com 6.000 e alguma coisa. Você entendeu? Foi feita uma discussão, e aí eu não sou contra, gente. Foi feita uma discussão por 25%, para aumentar 25%, eles não aceitaram, né? E eu sou a favor de mais uma discussão, inclusive junto com eles, né? Mas 50% nesse momento que vivemos de crise, gente, né, que a cidade atravessa, é difícil para nós, porque é dinheiro das pessoas que estão lá fora nos assistindo, é dinheiro daquele desempregado que vai no mercado hoje e compra seu litro de óleo e deixa lá quase que 30% de imposto. O que tem a ver o desempregado com isso? Tem sim, porque ele já tá quase que morto, nós estamos acabando de matar aqui, tirando parte daquele imposto que ele paga para a prefeitura, para a gente pagar essa diferença aqui, hoje esse aumento aqui dando para os vereadores. Ou vocês não concordam com isso? Né? Então, com esse aumento é com o dinheiro dos impostos dessas pessoas que entram nos cofres públicos, vai para a prefeitura, que vem para a Câmara para ser repassado. Vocês entenderam? Então, tem que olhar para essas pessoas também, certo? E quando a gente fala que na farmácia tal não tem remédio, não tem alguma coisa desse tipo, não tem médico para nos atender, e aí nós vamos abrir um precedente também para os médicos também, que hoje da rede pública ganha R$3.000. Vocês entenderam? Eles não merecem um aumento também? Claro que merece. Por isso que alguém citou aqui, quando abre um concurso público, não aparece médico nenhum para se inscrever. Por quê? Porque o salário é muito baixo. Vamos abrir aqui com esse posicionamento nosso, um precedente lá fora para abrir um outro projeto daqui a pouco para dar aumento para os médicos. São várias classes, minha gente, que precisam de aumento. Se a gente for ver no pé da letra, é assim que funciona. Nada contra o nosso jurídico, mas nós estamos aqui em nome do povo. Nós estamos aqui administrando o dinheiro público, que é daqueles que nos elegeram e colocaram nós aqui dentro. Temos que valorizar esse dinheiro. Vocês entenderam? Então, tem muitos assalariados lá, pessoas, quando chegam numa idade avançada, aposentados com salário mínimo, e muitos criam até os netos, pagam aluguel e vivem na situação precária que a gente sabe, gente, mas com um salário mínimo. E aqui nós não estamos falando de pessoas com salário mínimo, são pessoas que estudaram, concordo, se empenharam a vida inteira, um monte de dinheiro que foi investido, merece ganhar um salário digno. Mas eu diria que nesse momento de crise, 50% não, gente. Vamos negociar um valor menor. Quando negociamos 25%, não quiseram. Por isso seria bom abrir uma outra discussão em cima disso, e até junto com eles. Vocês entenderam? Para que chegasse no bom senso. Esse momento, volto a repetir e falar, não é o momento, gente, é 50%. E os demais aqui da casa? E os demais funcionários? Quando estamos falando de uma reforma política? E os demais?
Fica aqui a minha contribuição. Processo continua em discussão. Não havendo mais manifestação, então vamos às emendas. Lembrando que as emendas elas foram definidas para votação por conta das 7 assinaturas, né, que foram reabertas. Emenda número 1, o substitutivo projeto de lei do Legislativo número 35/2017 fica acrescido de um artigo que será o de número 21, com a redação abaixo, renumerando-se o artigo 21 para o artigo 22. Artigo 21, os itens 46, chefe de gabinete da presidência, e 47, chefe de gabinete parlamentar, constantes do anexo 1, requisitos e atribuições gerais do quadro da Câmara Municipal de Jacareí, da Lei nº 5.930, de 13 de abril de 2015, passam a ter os seguintes requisitos para provimento: chefe de gabinete da presidência, formação universitária ou cursando ensino superior, neste último caso devendo apresentar declaração de matrícula a cada semestre, nomeação da presidência. Chefe de gabinete parlamentar, formação universitária ou cursando ensino superior, neste último caso devendo apresentar declaração de matrícula a cada semestre, indicação escrita por parte do vereador. Autoria da emenda, vereador Arildo Batista. Emenda em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada com 2 votos contrários. Emenda 02. Emenda número 2. Fica suprimido o artigo 4º do substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 35/2017, renumerando-se os subsequentes. Emenda 02. Emenda 02 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. 7 votos favoráveis, então, emenda número 2 suprimida, rejeitada. Emenda 03. Emenda número 3. A expressão sem recondução constante do artigo 19 do substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 35/2017 passa a vigorar como sem recondução para o biênio subsequente. A expressão sem recondução constante do artigo 20 do substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 35/2017 passa a vigorar como sem recondução para o quinquênio subsequente. Autoria, vereador Arildo Batista. Emenda 03 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 03 aprovada. Então, vamos agora votar o projeto na forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Eu quero justificar o meu voto dizendo que eu estou mudando a minha opinião com respeito ao acréscimo de 50% para o pessoal do jurídico da casa. Eu estava posicionado de uma forma justamente voltado para a atual situação do nosso país, mas eu entendo que a atual situação do nosso país não está acondicionada a acréscimo de salário de alguns funcionários. A atual situação ela é relacionada à corrupção, ao dinheiro público que se esvai pelas mãos dos gestores do nosso país. Então, nós temos que valorizar, e estamos valorizando a classe jurídica da nossa casa, e eles têm a opção também de escolher ou não pela função exclusiva da casa. Não é um aumento salarial, é apenas um acréscimo em função da exclusividade do serviço. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Contrário. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhora presidente, para justificar o meu voto, para que não haja distorção também na minha fala, o que acontece é 50%
para que o advogado seja permanente na casa, ou seja, não pode advogar fora. Então, por este motivo, que eu acho que esse é um avanço para essa casa e eu quero encaminhar o meu voto favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Justificando meu voto, como eu falei na minha fala na tribuna, nesse momento que nós vivemos, momento de crise, já falei disso, como é o imposto daquelas pessoas lá de fora que a gente vai colher, a gente sabe que vai para os cofres da prefeitura e vem para cá, esse dinheiro, nesse momento, eu gostaria que ele fosse aplicado na saúde, no remédio, você entendeu? Para atender mais as pessoas. E o jurídico daqui da nossa casa, com todo respeito a eles, nada contra, mas eu não posso votar um aumento desse jeito, desse porte de 50%. E eu sou a favor de uma negociação de uma parte menor, de um valor menor. Como o projeto em votação, eu voto contrário. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, senhora presidente, é verdade que a gente vive uma crise econômica sem precedentes no nosso país. Essa semana, por conta desses vários escândalos que aconteceram no nosso país, a situação ela tende a piorar, porque falta confiança no país, falta investimento e, por consequência, a economia sofrerá esse desgaste. É de conhecimento de todos que eu sou advogado e exerço com muito orgulho a minha profissão. E também o meu voto não é no sentido de diminuir a Procuradoria aqui da Câmara, que faz um trabalho brilhante. Eu voto contrário porque não entendo que esse seja o momento adequado para que a gente possa não dar aumento. Eu acho que lembrou bem o vereador quando fala que não é dar aumento, mas é apenas a extensão de um benefício que foi dado aos procuradores da prefeitura, né? Mas considerei o salário atual aqui da Procuradoria e tive o cuidado de olhar também a tabela do piso salarial dos advogados do Estado de São Paulo. E não entendo que esse momento seja favorável para que a Câmara nem sequer discutisse esse assunto. Por isso, nesse momento, eu sou contrário. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Só justificando meu voto, ninguém aqui é contra o jurídico, ninguém é contra a nossa casa, só que em nenhum momento a gente ouviu falar ali, falamos várias coisas de lutar pelo trabalhador, ser favorável sempre ao trabalhador. O jurídico faz um belíssimo trabalho na nossa casa. Só que os outros funcionários também fazem. Em nenhum momento foi falado deles. Em nenhum momento nós discutimos também a reposição salarial dos funcionários dessa casa. Então, não contra o jurídico, não contra nada, mas que nós possamos futuramente aí estudar uma forma também de olhar com mais carinho os funcionários que fazem um belíssimo trabalho nessa casa. Não acho justo a gente sim dar um aumento de 50%. Poderíamos sim estudar, eu sei que não vai passar aqui hoje, mas que a gente possa estudar melhor essa forma. Hoje, eu não estou apto a votar favorável, não, pelos 50%. Eu vou votar contrário. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando meu voto, eu acho importante, e na realidade, o que nós queremos é ter um jurídico de qualidade aqui nessa casa, e a exclusividade do jurídico vai ser muito importante para essa casa de leis que precisa tanto do jurídico, está se dedicando ao máximo, portanto, sem sombra de dúvida, meu voto é favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Vou justificar meu voto aqui e dizer que vou manter minha posição, ser contrário, porque não é nada contra o jurídico, votaria contra qualquer classe que fosse 50% de aumento, não sou contra o aumento do aumento do trabalhador, mas 50% de aumento é um tapa na cara da população, vocês vão me desculpar. Outra, apresentaram um projeto sem nenhum estudo de impacto econômico. Nós que prezamos tanto pela transparência dessa casa,
Vocês que propuseram o projeto não apresentaram. Quanto isso vai custar aos cofres públicos por mês, por ano? Isso mesmo, Juarez. Então, assim, esse negócio de isonomia com os procuradores da prefeitura, eu vou repetir aqui, para mim não cola. Lá o salário é 3.400, se eles optaram pelo 50% de aumento 1.700, vai para 5.100. Aqui já está 6. Contrário. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Quero dizer a vocês, população da cidade de Jacareí, que não é fácil chegar aqui e votar nessa Câmara Municipal, conforme os outros também votaram na gente para colocar aqui dentro. Esse jurídico da Câmara vai permanecer na Câmara Municipal, não vai poder sair fora para fazer outro serviço, conforme outros advogados podem sair. Aqui não, tem que ser assim. E quero dizer a vocês que, na realidade, se todos os vereadores fizessem igual esse vereador Valmir do Parque Minha Lua, que sai de lá, do Parque Minha Lua, 8 horas, está com a assessoria dele aqui, vai para os bairros e trabalha na cidade de Jacareí, a cidade de Jacareí seria muito mais melhor de que está. Mas esse momento aqui, para o jurídico da Câmara, respeito ele, está aqui, eu quero votar favorável a esse projeto. Meu voto é favorável. Deu 7-6. Se ele votar contrário, a Lucimar ia desempatar. Projeto de Lei Legislativo número 35, do 12 de abril de 2017. Altera a Lei 5.930, de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e das outras providências. Vereadores: Lucimar Ponciano, Abner de Madureira, doutora Márcia Santos. Mesa diretora do Legislativo. Projeto aprovado com 7 votos favoráveis e 5 votos contrários. Próximo.